A verdadeira entrega não é fraqueza, é confiança madura na soberania de Deus. Quando falamos de entrega, muitas pessoas imediatamente associam a ideia à perda, à vulnerabilidade ou até mesmo à passividade. Mas na verdade entregar significa reconhecer que há um Deus infinitamente maior, mais sábio, mais capaz do que nós. É admitir que nossas forças humanas são limitadas, nossos planos são imperfeitos e nossa visão é curta. A entrega é, portanto, um ato de coragem espiritual. Não é fechar os olhos e desistir, mas abrir o coração e confiar. É dizer, eu sei que não controlo todas as coisas, mas sei que o meu Deus controla. Essa consciência é o que transforma a entrega em maturidade espiritual. Quando uma pessoa está no início de sua caminhada com Deus, é comum que ela tente fazer tudo por si mesma. Ela acha que precisa resolver, lutar, empurrar portas, manipular situações e garantir que tudo aconteça conforme deseja. Isso não é maldade, é maturidade espiritual. É o reflexo humano de querer ter segurança no próprio controle. No entanto, à medida que a fé cresce, a pessoa percebe que o controle que ela pensa ter é ilusório. Ela compreende que mesmo quando tudo parece estar em suas mãos, basta um sopro da vida para que tudo mude. A maturidade espiritual surge quando aceitamos que a soberania de Deus não é uma ameaça, mas um abrigo. Ele não controla para nos limitar, mas para nos proteger. Ele não comanda para nos impedir de sonhar, mas para nos conduzir aos sonhos corretos. A entrega verdadeira é construída sobre a confiança. E confiança não surge de forma instantânea. Ela nasce da experiência. Cada vez que Deus nos sustenta em meio às tempestades, aprendemos a confiar. Cada oração respondida nos lembra que Ele é fiel. Cada porta fechada nos ensina que Ele sabe o que é melhor. Cada livramento invisível, daqueles que nem percebemos, mostra que Ele nos guarda mesmo quando não pedimos. Com o tempo, começamos a olhar para trás e perceber que nada foi por acaso. Que situações que pareciam dolorosas eram, na verdade, livramentos disfarçados. E situações que pareciam atrasos eram, na verdade, preparação para algo maior. Quando vemos a mão de Deus na história da nossa vida, a confiança começa a brotar de forma natural. É essa confiança que nos capacita a entregar. Entrega não é dizer sim, apenas quando tudo está claro. É dizer sim, quando nada faz sentido, mas o coração sabe em quem tem crido. É como Pedro, chamado para andar sobre as águas. Ele não entendia a lógica, mas reconhecia a voz. A entrega não precisa entender, ela precisa obedecer. Porque a obediência é a maior prova de confiança. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Quem descansa, vive a paz que excede todo o entendimento. A rendição à vontade de Deus não significa que deixamos de planejar, sonhar ou trabalhar. Pelo contrário, significa que fazemos tudo isso com um coração que diz: Senhor, eu faço o meu melhor, mas confio no teu melhor. Um coração que planeja, mas entrega a Deus a última palavra. Um coração que deseja, mas aceita que Deus pode querer algo maior. Um coração que chora diante do que não entende, mas permanece firme porque sabe que Deus nunca perde o controle. A confiança madura não depende das circunstâncias, depende do caráter de Deus. E o caráter de Deus é fiel, justo, amoroso, imutável e soberano. Muitas vezes, Deus permite que passemos por situações que nos forçam à entrega. Ele não faz isso para nos punir, mas para nos ensinar. Somos teimosos por natureza. Queremos segurar as rédeas da vida com mãos fracas, enquanto Deus tenta nos mostrar que é Ele quem deve guiar. Às vezes a vida precisa nos levar ao limite, para finalmente entendermos que não temos força suficiente. E quando chegamos ao ponto de dizer, Senhor, eu não posso mais, Deus responde, eu sempre pude. É nesse momento que a entrega se torna real. Não é mais teoria, é prática, não é mais discurso, é vivência. Não é mais algo bonito de ouvir, mas algo necessário para sobreviver. A confiança madura nos leva a entender que a vontade de Deus não é apenas superior à nossa. Ela é perfeita. Nossos planos podem ser bons, mas os de Deus são sempre melhores. Às vezes queremos algo que parece certo, mas Deus sabe que aquilo nos destruiria no futuro. Outras vezes pedimos aquilo que acreditamos ser a solução, mas Deus enxerga a longo prazo e sabe que aquilo seria apenas um remendo temporário. Ele vê o quadro completo. Nós vemos apenas uma parte. Confiar significa aceitar que a vontade dele, mesmo quando incompreensível, é sempre o melhor caminho. A entrega também nos protege de nós mesmos. Quantas vezes insistimos em relacionamentos que não foram enviados por Deus? Quantas vezes forçamos oportunidades que não eram para nós? Quantas vezes corremos atrás de coisas que só nos cansaram? A entrega coloca nosso coração no lugar certo. Quando entregamos, deixamos de correr atrás
do que nos desgasta para caminhar na direção do que nos constrói. A entrega madura não é fruto de medo, mas de sabedoria. É saber que Deus não falha. É saber que Ele cuida. É saber que Ele vê onde não vemos. É saber que Ele trabalha enquanto descansamos nele. E o mais belo é que Deus não nos exige uma entrega cega. Ele nos convida a uma entrega baseada no amor. Ele nos deu provas incontestáveis de que podemos confiar. Ele entregou seu Filho. Ele nos guardou quando nem percebíamos. Ele nos sustentou quando pensávamos que íamos cair. Ele nos resgatou quando estávamos perdidos. Ele permaneceu mesmo quando nós nos afastamos. Essa fidelidade é o fundamento da nossa entrega. Não entregamos por obrigação, entregamos por reconhecimento, porque sabemos quem Ele é. A verdadeira entrega é um processo diário. Não acontece de uma vez. É construído aos poucos. Mas quanto mais entregamos, mais livres nos tornamos. Quanto mais confiamos, menos tememos. Quanto mais descansamos, mais experimentamos a paz de Deus. A entrega não nos enfraquece, ela nos fortalece. Porque quando deixamos de depender de nós mesmos, passamos a depender daquilo que nunca falha. Essa é a entrega madura, essa é a verdadeira rendição. Essa é a confiança que transforma tudo. Rendição é desistir do controle humano para abraçar o propósito divino. Essa verdade parece simples quando pronunciada, mas na prática exige uma revolução interior. Todos nós, por natureza, gostamos de sentir que temos domínio sobre cada detalhe da nossa vida. Queremos prever o futuro, queremos planejar cada passo, queremos garantir que nada saia do nosso controle. Mas o controle que pensamos ter é, na maior parte das vezes, uma ilusão frágil. E Deus, em seu amor, nos chama a abrir mão dessa ilusão para entrar em um caminho muito mais seguro, o caminho guiado pela sua vontade, não pela nossa. Desistir do controle humano não significa viver de maneira irresponsável, desorganizada ou apática. Não significa cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo sem nossa participação. A rendição não elimina o esforço humano, mas purifica sua motivação. Quando entregamos o controle, estamos dizendo, Senhor, eu vou fazer a minha parte, mas não vou permitir que o resultado determine o meu valor, nem roubarei. De ti, o lugar que só o Senhor pode ocupar, o lugar de guia, Senhor, Rei da minha vida. É uma mudança de postura, não uma renunciação. Agimos, mas com o coração submetido. Trabalhamos, mas com a mente alinhada ao propósito. Sonhamos, mas com a certeza de que Deus tem permissão para redirecionar nosso caminho. O grande desafio é que o ser humano luta com a necessidade de segurança. Queremos previsibilidade, queremos garantias, queremos ver antes de caminhar. Mas Deus nos chama justamente para o contrário, caminhar antes de ver. Ele nos convida para uma jornada de confiança, onde cada passo é guiado pela fé e não pela lógica humana. A rendição é, portanto, aprender a viver na dependência de Deus, é permitir que Ele escreva a história ao invés de tentar forçar um roteiro que nunca foi feito para nós. Muitas vezes o controle humano é nossa tentativa de evitar dor, frustração ou incerteza. Tentamos planejar tudo, porque acreditamos que assim evitamos sofrimento. Mas a verdade é que o controle exagerado frequentemente produz ainda mais dor, porque carregamos pesos que não foram feitos para nós, porque nos frustramos quando as coisas não saem como esperávamos, porque nos culpamos quando o resultado foge das nossas mãos. Rendição, por outro lado, tira esse peso das nossas costas. Ela nos liberta da necessidade de sermos perfeitos, de acertarmos sempre, de resolvermos tudo. Ela nos lembra que Deus já está no controle, mesmo quando achamos que tudo está desmoronando. Desistir do controle humano é reconhecer que Deus sabe o que nós não sabemos. Ele vê o passado com perfeição, enxerga o presente com profundidade e conhece o futuro com clareza absoluta. Ele entende nossos caminhos melhor do que nós. Ele sonda nossos pensamentos, conhece nossos medos, reconhece nossas fraquezas, sabe com precisão divina qual é o melhor destino para cada área da nossa vida. Quando insistimos em controlar tudo, estamos basicamente dizendo que confiamos mais em nossa limitação do que na infinita sabedoria de Deus. Mas quando entregamos, declaramos com nossa postura que acreditamos na vontade perfeita do Pai. A rendição também revela nosso nível de humildade. Humanamente, gostamos de acreditar que sabemos o que é melhor para nós. Gostamos de nos sentir capazes no comando. Mas Deus nos chama a reconhecer que Ele é maior, mais sábio e mais competente. Essa humildade não é humilhação, é libertação. Porque ela nos coloca na posição correta, a de filhos que confiam no Pai, não de mestres que tentam instruir o Criador. E o mais bonito é que a rendição abre espaço para o sobrenatural. Quando deixamos de tentar controlar tudo, permitimos que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Muitas vezes o controle humano impede o agir de Deus. Não porque Deus seja limitado, mas porque nós insistimos em ocupar
o espaço que pertence a Ele. Quando finalmente soltamos, Deus move montanhas, abre portas impossíveis, transforma cenários, restaura corações e conduz nossa vida para lugares que jamais alcançaríamos sozinhos. A rendição também nos ensina a ouvir a voz de Deus. Enquanto estamos aflitos tentando controlar tudo, nossa mente fica barulhenta demais para discernir a direção divina. Mas quando relaxamos, quando descansamos, quando paramos de lutar com nossas próprias forças, a voz de Deus se torna mais clara. Ela nos guia como um farol. Ela nos direciona com precisão. Ela nos envolve com paz. A rendição nos leva a um lugar de sensibilidade espiritual, onde obedecer deixa de ser um peso e se torna um prazer. Quando desistimos do controle humano, encontramos liberdade emocional, porque deixamos de nos preocupar com o que não depende de nós. Passamos a caminhar em paz, confiando que Deus está trabalhando nos bastidores. Aquilo que antes gerava ansiedade se torna motivo de descanso. Aquilo que antes produzia medo se transforma em confiança. Aquilo que antes parecia impossível se torna uma oportunidade para presenciar milagres. Rendição não significa ausência de dor ou dificuldades, mas significa que, mesmo na dor, há propósito. Mesmo nas dificuldades, há direção. Mesmo nas tempestades, há governo. Deus nunca perde o controle, mesmo quando parece que tudo saiu do eixo. A rendição é a chave para lembrar disso diariamente. Ele é Deus, Ele sabe, Ele vê, Ele cuida. Com o tempo, percebemos que os momentos mais transformadores da nossa aconteceram justamente quando deixamos de tentar controlar tudo. Quando dissemos, Senhor, faça do teu jeito. Foi ali que relacionamentos foram restaurados. Portas se abriram, curas chegaram, sonhos renasceram, identidades foram restauradas, não porque planejamos perfeitamente, mas porque confiamos plenamente. A rendição é, no final, um convite de Deus para vivermos de forma mais leve, mais profunda e mais íntima com Ele. É deixar de se apoiar na força humana, viver sustentado pela força divina. É permitir que Deus nos leve para além de onde nossas mãos poderiam alcançar. É permitir que Ele construa uma história que nossa inteligência nunca seria capaz de escrever. Rendição é desistir do controle humano, mas é ganhar algo muito maior, a segurança perfeita de estar no centro da vontade de Deus. É trocar o medo pela paz, a ansiedade pela confiança, o esforço exagerado, pelo descanso, o planejamento limitado pelo propósito eterno. É o caminho mais seguro, mais belo e mais poderoso que alguém pode escolher. Porque quando abraçamos o propósito divino, finalmente encontramos o lugar onde nossa alma sempre pertenceu. A entrega total traz liberdade, paz e descanso para a alma. Esse princípio espiritual é profundamente transformador porque vai na contramão do que muitos acreditam. As pessoas imaginam que entregar significa perder, ficar vulnerável ou abrir mão de algo essencial. Mas na verdade a verdadeira liberdade começa quando deixamos de carregar aquilo que nunca fomos chamados a sustentar sozinhos. Há pesos, fardos, ansiedades e responsabilidades que Deus nunca colocou sobre nossos ombros. São cargas criadas por nossas preocupações, nossos medos e nossa insistência em querer controlar tudo. Quando finalmente entregamos, aquilo que parecia impossível de suportar se dissolve e a alma encontra um repouso, que não pode ser comprado, aprendido ou produzido por esforço humano. Ele vem apenas pela rendição. A paz que nasce da entrega não é uma paz frágil, que depende das circunstâncias. Não é uma paz emocional que desmorona quando algo dá errado. É uma paz profunda, sólida, quase inexplicável. A Bíblia chama essa paz de paz que excede todo o entendimento. Isso significa que ela vai além da lógica, vai além do que as circunstâncias sugerem, vai além do que a mente humana consegue compreender. Essa paz acontece porque ao entregar você deixa de depender das próprias forças e passa a descansar na fidelidade de Deus. E Deus nunca falha, nunca desiste, nunca abandona, nunca se atrasa. Saber disso traz uma segurança que transforma completamente a forma como vemos a vida. A alma humana foi criada para viver em dependência de Deus. Quando tentamos viver independentes, algo dentro de nós se desgasta. Perdemos a direção, perdemos o equilíbrio, perdemos a sensibilidade espiritual. A entrega é o caminho que nos traz de volta ao lugar para o qual fomos criados, o lugar de descanso no Pai. Quando paramos de lutar com nossas próprias armas, quando paramos de enfrentar a vida como se tudo dependesse de nós, encontramos um tipo de descanso que preenche não apenas a mente, mas também o coração. Um descanso que cura feridas internas, acalma tempestades emocionais e devolve ao nosso espírito a harmonia que a ansiedade tenta roubar. A liberdade também nasce no momento
em que soltamos o que não podemos controlar. Grande parte do sofrimento humano não vem do problema em si, mas do apego. Apego ao que já passou, apego ao que não deu certo, apego ao medo do futuro, apego a pessoas que não querem ficar, apego a resultados que não dependem de nós. Quando entregamos, deixamos de nos agarrar a essas coisas que nos prendem. A entrega rompe amarras invisíveis que nos seguram no passado ou nos aprisionam no futuro. Rendição é libertação. É como se Deus dissesse: solta o que não é teu para carregar, deixa-me cuidar disso. A paz que surge da entrega costuma surpreender. Pessoas que passam anos tentando resolver algo do seu jeito descobrem que, quando finalmente entregam com sinceridade, Senhor, está nas tuas mãos, algo muda dentro delas antes mesmo de mudar fora. Porque a entrega transforma primeiro o interior. Deus trabalha na alma antes de trabalhar na situação. Por isso, muitas vezes o cenário continua o mesmo, mas o coração já está diferente. A tempestade ainda está do lado de fora, mas a alma já está ancorada. Isso é um milagre silencioso. É a manifestação da presença de Deus preenchendo lugares que antes eram dominados pelo medo e pela ansiedade. A entrega também remove o barulho interior. A mente humana é barulhenta. Ela cria cenários, imagina problemas, antecipa tragédias, revive dores antigas. A ansiedade é um dos maiores inimigos da paz, e ela nasce justamente da necessidade de controle. Quando entregamos, o barulho diminui, a mente se acalma, a respiração volta ao ritmo correto. A vida perde a urgência artificial que criamos. É como se uma tempestade interna fosse substituída por uma brisa suave. Deus fala nesse silêncio, Ele cura nesse silêncio, Ele nos guia nesse silêncio. A entrega cria espaço para Deus operar, porque Ele não compete com o caos. Ele transforma o caos quando lhe damos permissão. A liberdade da entrega também se manifesta na clareza. Quando estamos presos no medo, nossa visão se torna turva. Tomamos decisões precipitadas, reagimos emocionalmente, interpretamos tudo de forma distorcida. Mas quando entregamos, a névoa desaparece. Começamos a enxergar o propósito em vez do problema. Começamos a discernir o que é importante e o que é peso desnecessário. Começamos a diferenciar a voz de Deus das vozes da ansiedade. A entrega ilumina o caminho, porque Deus honra aqueles que confiam em Ele. É importante entender que a entrega não significa ausência de ação, mas ausência de desespero. Você continua caminhando, mas sem pânico. Continua tentando, mas sem carregar a culpa do resultado. Continua lutando, mas com a certeza de que a vitória não depende apenas das suas habilidades. A entrega te dá equilíbrio emocional. Ela te permite reagir com maturidade, sensatez e fé. Ela cria uma postura de confiança diante da vida, não de fuga. Quando entregamos, não desistimos, descansamos. E descansar não é parar, é confiar. A paz que vem da entrega também protege o coração. Existem situações que, se mantivéssemos nas mãos, nos destruiriam aos poucos. Preocupações que drenam nossa energia, relacionamentos que nos sugam emocionalmente, decisões que nos esmagam com o peso da responsabilidade. Deus sabe disso, é por isso que Ele nos chama para entregar. Ele quer proteger nossa saúde emocional, nossa mente, nosso espírito. Ele sabe que não fomos criados para suportar determinados pesos. Ele nos convida a trazer tudo a Ele porque Ele sabe o que fazer com aquilo que nós não sabemos. E a grande verdade é que ninguém experimenta a verdadeira paz enquanto insiste em controlar tudo. Paz não está em ter todas as respostas, mas em saber que Deus já tem. Paz não está em prever o futuro, mas em confiar que Ele está lá. Paz não está em evitar tempestades, mas em saber que Jesus está no barco. Paz não está em resolver tudo, mas em entregar tudo. A entrega total traz liberdade porque elimina as correntes invisíveis que carregamos. Traz paz porque coloca Deus de volta no centro da nossa confiança. Traz descanso porque remove o peso que nunca deveríamos ter carregado. Quando entregamos, nossa alma respira. Ela se expande. Ela floresce. A entrega devolve à alma aquilo que ela sempre buscou, o descanso que só existe na presença de Deus. E é assim que descobrimos que rendição não é fraqueza, é força. Não é derrota, é vitória. Não é perda, é ganho. Porque tudo o que entregamos a Deus volta transformado, multiplicado e restaurado. A entrega é o caminho para a verdadeira liberdade que só Ele pode dar. Alinhar nossos sonhos à vontade de Deus é o caminho para viver o melhor que Ele preparou. Muitas vezes acreditamos que sabemos exatamente o que queremos e o que precisamos. E então corremos atrás de nossos objetivos com toda a força humana que conseguimos reunir, fazemos planos detalhados, idealizamos cenários, criamos expectativas
e nos movemos com determinação. Planejar não é errado, sonhar é parte da natureza humana. Deus nos fez seres visionários, capazes de desejar, criar, imaginar e construir. O problema aparece quando nossos sonhos se tornam mais importantes que a vontade de Deus, quando deixamos de perguntar se aquilo que queremos está alinhado com aquilo que Ele deseja para nós. O sonho sem alinhamento pode se tornar peso. O sonho com alinhamento se torna propósito. O alinhamento é o que transforma ambição em direção. É o que transforma desejo em missão. É o que diferencia um sonho que consome energia de um sonho que gera vida. Quando nossos sonhos estão conectados ao coração de Deus, eles deixam de ser apenas projetos pessoais e passam a ser expressões do plano divino para a nossa existência. Isso não significa que Deus eliminará nossos desejos, significa que Ele os purificará, Ele ajustará aquilo que não faz parte do seu propósito e fortalecerá aquilo que foi plantado por Ele mesmo dentro de nós. É importante entender que o melhor de Deus nem sempre se parece com o melhor que imaginamos. O nosso olhar é limitado, nosso entendimento é fragmentado. Muitas vezes julgamos uma porta aberta como bênção e uma porta fechada como frustração, quando, na verdade, Deus está nos protegendo de caminhos que nos afastariam do destino certo. Nossa tendência humana é focar no imediato, no visível, no que parece vantajoso agora. Mas Deus observa o longo prazo. Ele enxerga o futuro, Ele vê além. Ele sabe onde cada escolha nos leva, Ele entende quais relacionamentos edificam e quais destroem. Ele sabe quais oportunidades parecem grandes, mas apenas desviam nossa essência. Por isso, alinhar nossos sonhos à vontade dEle é, acima de tudo, um ato de sabedoria. Alinhamento não é desistência dos nossos desejos. É colocá-los no altar, dizer, Senhor, ajusta o que for preciso. É ter coragem de dizer, se não vier de Ti, eu não quero. Essa postura espiritual exige maturidade, porque significa abrir mão de resultados rápidos para viver propósitos eternos. Significa abrir mão de atalhos para caminhar pelo caminho certo. Significa confiar que a vontade de Deus nunca diminui nossa vida. Sempre amplia, mesmo quando no começo não parece. Quando nossos sonhos se alinham à vontade de Deus, começamos a perceber algo extraordinário, tudo flui de maneira diferente. A ansiedade diminui. O medo perde força. As incertezas deixam de ser ameaçadoras. Mesmo quando enfrentamos desafios, existe uma convicção profunda de que estamos caminhando na direção correta. E essa convicção traz paz. A paz é sempre um sinal de alinhamento. Deus não guia pelo medo, Ele guia pela paz. Quando algo vem dEle, mesmo que exija esforço, sacrifício ou coragem, existe um descanso interior que acompanha a decisão. O alinhamento com a vontade de Deus também nos poupa de muito sofrimento desnecessário. Quantas vezes insistimos em relacionamentos que não são saudáveis apenas porque não queremos abrir mão de um sonho que criamos na nossa cabeça? Quantas vezes forçamos oportunidades que não foram preparadas por Deus, apenas para satisfazer a nossa urgência emocional? Quantas vezes entramos por portas que prometiam muito e entregaram pouco? Esse tipo de desgaste não é causado por falta de capacidade, mas por falta de alinhamento. Quando Deus não está no centro do sonho, o sonho se torna um fardo. Quando Ele está, o sonho se transforma em destino. A verdade é que Deus sabe exatamente quem somos, para onde precisamos ir e o que precisamos ter para cumprir o propósito da nossa existência. Ele não trabalha apenas para realizar desejos superficiais, Ele trabalha para formar nosso caráter, moldar nossa identidade e nos conduzir ao lugar onde nossa vida terá impacto, sentido e plenitude. Por isso, quando Ele muda nossos planos, não é para nos punir, mas para nos proteger. Quando Ele ajusta nossos sonhos, não é para limitar nossa vida, mas para direcionar. E quando Ele fecha portas, é porque tem outras muito maiores preparadas. Alinhar nossos sonhos à vontade de Deus também nos liberta do medo da comparação. Quando alguém vive sem alinhamento, compara seus sonhos com os dos outros, compara seus resultados com os de outros, compara sua velocidade com a de outros. Isso produz frustração, inveja, insegurança, cansaço. Mas quando estamos alinhados, entendemos que cada pessoa tem seu próprio caminho, seu próprio tempo, sua própria missão. Quando estamos vivendo o sonho que Deus desenhou para nós, a comparação perde sentido. Descobrimos que não precisamos da aprovação de ninguém para viver aquilo que Deus já aprovou no céu. E de forma ainda mais profunda, o alinhamento nos ajuda a entender que alguns sonhos só se realizam quando deixamos Deus reescrevê-los. Às vezes Ele não nega o nosso desejo, Ele o transforma. Ele amplia, Ele redireciona, Ele aperfeiçoa.
porque Ele sabe que ainda que nosso desejo seja legítimo, Ele tem uma versão melhor. Uma versão que nos abençoa mais e abençoa mais pessoas através de nós. Deus não rouba sonhos, Ele os refina. Outro ponto extraordinário é que quando nossos sonhos estão alinhados à vontade de Deus, o peso da realização não recai apenas sobre nós. O próprio Deus começa a abrir portas, mover conexões, criar oportunidades e trazer recursos. O sonho alinhado é sustentado pelo céu. Deus respira sobre ele. Deus fomenta seu crescimento. Deus traz as pessoas certas. Deus afasta as erradas. Deus nos dá sabedoria, discernimento e força para manter o foco. Ele se torna parceiro do processo. E não existe parceria mais poderosa do que essa. Esse alinhamento também nos ensina paciência. Quando sabemos que um sonho vem de Deus, não desistimos apenas porque demorou, não desanimamos porque o processo é longo, não desabamos diante de obstáculos. O alinhamento gera perseverança, gera resistência, gera confiança, porque sabemos que o tempo de Deus não é atraso, mas preparação. Ele trabalha enquanto esperamos, Ele forma nosso caráter, fortalece nossa fé. Ele organiza os bastidores. Ele prepara aquilo que ainda não podemos ver. E quando o sonho finalmente acontece, entendemos que cada segundo de espera fez sentido. No fim, alinhar nossos sonhos à vontade de Deus é mais do que uma decisão espiritual. É uma postura de vida. É declarar com ações, não apenas com palavras, que confiamos que Ele sabe o que faz. Caminhar sem medo porque sabemos que estamos no centro da vontade perfeita dEle. É viver com propósito, leveza e paz. E é descobrir que o melhor de Deus não é apenas melhor do que o nosso. É infinitamente superior. É aquilo que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nossa mente nunca imaginou, mas que Ele preparou com amor para aqueles que o buscam. É nesse lugar de alinhamento que encontramos plenitude, sentido e a realização verdadeira para a qual fomos criados. Deus nunca pede renúncia sem intenção de multiplicar, transformar e abençoar. Essa verdade muda completamente a forma como enxergamos a renúncia na vida cristã. Muitas pessoas têm medo de abrir mão de algo porque acreditam que Deus quer tirar, reduzir ou limitar a vida delas. Mas Deus não é ladrão de sonhos, Ele é o criador deles. Ele não remove algo para nos empobrecer, mas para nos preparar. Ele não pede renúncia para diminuir, mas para ampliar. Toda vez que Deus pede algo é porque Ele já tem algo maior preparado. Ele não toma, Ele troca. Não subtrai, Ele multiplica. Não rouba, Ele transforma. A renúncia que Deus pede nunca é um fim em si mesma, mas um caminho. Um processo, uma ponte para algo superior. Nós, como seres humanos, temos dificuldade de enxergar o propósito por trás do processo. Para nós, renunciar parece perda. Para Deus, renunciar é avanço. Ele enxerga além do que vemos. Nós enxergamos apenas o presente, mas Ele vê o futuro. Vemos apenas o que estamos deixando, mas Ele vê o que poderemos receber. Por isso, quando Deus pede uma renúncia, é porque aquilo que estamos segurando se tornou pequeno diante do que Ele deseja entregar. A renúncia é uma ferramenta espiritual que gera crescimento interior. Através dela, Deus trabalha nosso caráter, nossa maturidade, nossa dependência, nossa fé. Na renúncia, aprendemos que nem tudo que queremos nos faz bem. Aprendemos que nem todo caminho que parece bom é o certo. Aprendemos que nem todas as pessoas que desejamos ao nosso lado têm a capacidade de caminhar conosco no propósito. Aprendemos que Deus não realiza promessas enquanto insistimos em carregar pesos que não pertencem à jornada. Quando Deus pede que deixemos algo, Ele está nos protegendo. Muitas vezes estamos apegados a coisas que nos machucam, prendem, limitam ou cegam. Apego é confortável, mas pode ser destrutivo. O que Deus pede para largarmos nunca é maior do que aquilo que Ele deseja colocar no lugar. Ele sabe que há coisas que nos impedem de viver o mais que Ele preparou. E, porque nos ama, Ele usa a renúncia como um instrumento de libertação. A renúncia também é um teste de confiança. Não porque Deus precise testá-la, Ele sabe tudo, mas porque nós precisamos reconhecê-la. Quando renunciamos, mostramos para nós mesmos quem ocupa o primeiro lugar em nosso coração. A renúncia revela se Deus é prioridade ou se nossos desejos são. Ela expõe nossas dependências e nossos ídolos. Quando renunciamos, tiramos o foco daquilo que nos prende e devolvemos o trono a Deus. A renúncia é a forma mais profunda de declarar: Senhor, confio mais em Ti do que em qualquer coisa que eu possa segurar. E o mais lindo é que Deus nunca recebe algo sem intenção de devolver em dobro, em triplo, em multiplicação. Ele é especialista em transformar perdas aparentes em colheitas abundantes. Olhe para a história de Abraão. Deus pediu seu maior sonho, seu filho, a promessa viva.
Para os olhos humanos era uma renúncia injusta, impossível. Mas Deus não queria Isaac. Ele queria o coração de Abraão. E quando Abraão mostrou que confiava, Deus devolveu Isaac e adicionou algo ainda maior, uma promessa eterna. O pedido de renúncia não era sobre tirar, era sobre preparar Abraão para viver algo muito maior. Esse padrão se repete em toda a Escritura. Moisés renunciou ao conforto do palácio para viver a multiplicação de ver uma nação inteira liberta. Ruth renunciou sua terra para viver a transformação de se tornar parte da linhagem do Messias. Ana renunciou seu próprio filho e recebeu 5 outros. Pedro renunciou à profissão para viver uma vida que tocou gerações. Todo lugar onde Deus pede renúncia, ele planta multiplicação. O grande problema é que muitas pessoas nunca experimentam essa multiplicação, porque se recusam a soltar aquilo que Deus está pedindo. Elas seguram relacionamentos que Deus já encerrou, seguram oportunidades que não foram preparadas por Ele, seguram sonhos que Ele já transformou, seguram caminhos que não levam a lugar nenhum. E enquanto seguram, suas mãos permanecem cheias, cheias demais para receber o novo de Deus. Renunciar não é perder, é abrir as mãos para receber algo maior. Deus nunca desperdiça dor, processo ou renúncia. Ele transforma tudo em maturidade, em autoridade, em testemunho. Tudo que deixamos por Ele se torna semente. E toda semente, quando plantada em Deus, sempre volta em forma de colheita. Muita gente olha para a renúncia como um momento de empobrecimento, mas espiritualmente ela é um investimento. A renúncia produz crescimento espiritual, emocional e até material. A renúncia destrói dependências e gera liberdade. A renúncia elimina pesos e abre espaço para o extraordinário. Renunciar também nos ensina a confiar no tempo de Deus. Às vezes, Deus pede que larguemos algo hoje, mas só revela o motivo amanhã. Ele nos desafia a confiar no invisível, a caminhar pela fé. Ele trabalha em silêncio, mas nunca está parado. E, quando finalmente entendemos, percebemos que se tivéssemos segurado aquilo que Ele pediu para deixar, teríamos perdido algo muito maior. A renúncia nos livra de desperdiçar a vida em aquilo que não é parte da promessa. Muitas pessoas só conseguem enxergar a beleza da renúncia quando olham para trás. Elas percebem que, se Deus não tivesse tirado aquilo que elas tanto queriam, teriam sofrido muito mais. Que aquilo que parecia essencial, na verdade, era temporário. Que aquilo que parecia amor era prisão. Que aquilo que parecia bênção era distração. É por isso que Deus pede renúncia. Ele vê o que não vemos, Ele sabe o que não sabemos, Ele entende o que ainda não compreendemos. A renúncia também nos prepara para receber sem orgulho. Porque quando recebemos sem renunciar, acreditamos que conquistamos por merecimento. Mas quando renunciamos antes de receber, sabemos que tudo vem dele. A renúncia destrói o ego, desarma a vaidade, nos torna humildes. E Deus ama trabalhar com corações humildes, porque esses não roubam sua glória. No fim, a renúncia é sempre sobre amor. Deus nos ama demais para permitir que vivamos abaixo do propósito. Ele nos ama demais para nos deixar presos a coisas pequenas. Ele nos ama demais para permitir que troquemos o eterno pelo imediato. Ele nos chama a renúncia porque Ele sabe que aquilo que está do outro lado é infinitamente maior, mais seguro, mais pleno e mais precioso. Renunciar dói no início, mas liberta no meio e multiplica no fim. Porque tudo que colocamos nas mãos de Deus volta transformado. Ele nunca pede para tirar, Ele sempre pede para trocar. Nunca pede para diminuir, sempre pede para ampliar. Nunca pede renúncia sem propósito, sempre pede renúncia com multiplicação. Quem renuncia com fé, colhe com abundância. Quem solta com confiança, recebe com alegria. Quem entrega, vive o melhor que Deus preparou. A entrega total à vontade de Deus transforma nossa relação com a obediência. Antes de experimentarmos essa rendição profunda, obedecer muitas vezes parece um peso, uma lista de regras ou limitações. Pensamos que obedecer significa perder, renunciar ao que queremos, abrir mão daquilo que julgamos importante. Mas, quando vivemos uma entrega verdadeira, obedecer deixa de ser um fardo e passa a ser um prazer. Não porque se torna fácil, mas porque entendemos que cada ordem, Deus é uma expressão de amor, proteção e propósito para a nossa vida. Muita gente luta com a ideia de obedecer porque associa isso à perda de liberdade. No entanto, a maior liberdade que existe é viver exatamente como Deus planejou. A obediência não nos aprisiona, ela nos livra de caminhos que podem nos destruir. A obediência não nos limita, ela nos conduz a lugares onde nossa própria força não poderia nos colocar. Quando obedecemos por amor, entendemos que cada passo que damos na direção que Deus indica é, na verdade, um passo em direção à nossa própria plenitude. Quando a entrega se torna verdadeira, o coração passa por um processo de transformação. Antes,
Queríamos obedecer apenas quando entendíamos o porquê. Questionávamos, resistíamos, negociávamos com Deus. Tentávamos moldar suas ordens ao nosso conforto. Mas a rendição gera maturidade espiritual. Com o tempo, passamos a entender que não precisamos compreender tudo para obedecer. Precisamos apenas confiar no caráter de Deus. Quando conhecemos quem Ele é, bom, fiel, justo, amoroso, aprendemos a obedecer não pelo que vemos, mas pelo que sabemos sobre seu coração. E isso muda tudo. Obediência por amor nasce da intimidade. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais sensíveis ficamos à sua voz e mais prazer sentimos em seguir sua direção. Obedecer a Deus sem intimidade é difícil, pesado e árido. Mas obedecer a partir de um relacionamento profundo é leve, natural e até desejado. Essa obediência não é uma obrigação, é uma resposta espontânea a um pai que nos ama. É como um filho que, ao confiar plenamente no cuidado do pai, faz o que ele pede, não por medo, mas por reconhecer que aquele pai sabe o que é melhor. Outro aspecto transformador da obediência por amor é que ela nos liberta da rebeldia interior. Todos nós carregamos, em maior ou menor grau, uma tendência de querer fazer as coisas à nossa maneira. Queremos nosso tempo, nosso ritmo, nossos métodos. Mas quando a entrega profunda acontece, essa rebeldia perde força. O Espírito Santo suaviza o coração, alinha nossas motivações e transforma nossa perspectiva. Não obedecemos mais porque somos obrigados, e sim porque queremos agradar a Deus. A obediência se torna um ato de adoração. E é nessa dimensão que a obediência deixa de ser ocasional e passa a ser contínua. Antes obedecíamos apenas quando era conveniente, quando não exigia sacrifício ou quando se alinhava ao que já desejávamos fazer. Mas, à medida que aprendemos a obedecer por amor, a constância cresce. Obedecemos em público e em secreto, em pequenas e grandes decisões, em caminhos claros e em momentos de incerteza. A constância é um fruto da rendição. E é essa constância que nos leva a experimentar o extraordinário de Deus. A obediência por amor também nos treina a confiar mesmo quando não vemos resultados imediatos. Muitas vezes, Deus nos dá uma direção que parece não fazer sentido naquele momento. Talvez Ele peça para deixarmos algo, para esperarmos, para mudarmos de rota, para perdoarmos alguém, para semearmos em um lugar improvável. Às vezes a obediência nos leva por caminhos estreitos e apertados, mas é justamente ali que a fé se fortalece. A entrega total nos ensina que os processos de Deus têm um tempo perfeito e que obedecer hoje sempre produz fruto amanhã, mesmo que ainda não consigamos enxergar. Um dos maiores benefícios da obediência por amor é que ela nos posiciona no centro da vontade de Deus. E não há lugar mais seguro do que esse. Quando obedecemos, Deus nos cobre, nos protege, nos direciona e nos capacita. Ele abre portas que não poderíamos abrir. Fecha portas que nos fariam mal, move circunstâncias, conecta pessoas e alinha eventos de um jeito tão perfeito que só Ele poderia fazer. A obediência nos coloca no fluxo divino, onde tudo começa a fazer sentido no tempo certo. A obediência também nos liberta do peso da culpa e do arrependimento profundo causado por escolhas erradas. Quem vive guiado pela própria vontade sempre corre o risco de cair em armadilhas emocionais, espirituais e relacionais. Mas quem escolhe obedecer a Deus evita muitos tropeços. Isso não significa perfeição, mas significa que cada decisão tomada sob direção divina é um passo seguro. E mesmo quando erramos, a rendição nos leva a pedir perdão rapidamente, ajustar o caminho e recomeçar com humildade. A obediência por amor proveniente da entrega total também nos torna instrumentos nas mãos de Deus e começa a confiar em nós para realizar tarefas maiores, missões mais profundas, responsabilidades espirituais mais significativas. Deus entrega mais autoridade para aqueles que obedecem com fidelidade. A obediência abre portas ministeriais e espirituais que jamais seriam acessíveis pela força humana. Quem obedece caminha em autoridade, caminha em revelação, caminha em propósito. Essa transformação interior também afeta nossas emoções. A obediência traz paz. Quando decidimos fazer exatamente o que Deus nos pediu, deixamos de viver em conflito interno, a dúvida se desfaz, a ansiedade diminui. O coração encontra descanso porque sabe que está no caminho certo. Mesmo que a jornada seja desafiadora, a paz de saber que estamos obedecendo sustenta a nossa alma. A obediência pacifica a mente, estabiliza o coração e fortalece a fé. E quando obedecemos por amor, influenciamos outras pessoas. Nossa vida se torna testemunho vivo da fidelidade de Deus. As pessoas começam a perceber que existe algo diferente, algo que não vem da força humana. Nosso testemunho inspira,
fortalece e encoraja quem está ao nosso redor. De repente, nossa obediência se transforma em semente que germina no coração de outros. No fim, a obediência que nasce da entrega total é um dos maiores presentes espirituais que alguém pode experimentar. Ela não apenas nos protege e nos guia, mas nos aproxima de Deus de uma forma profunda e íntima. A obediência nos molda, nos amadurece e nos transforma. Ela nos ensina a ser mais parecidos com Cristo, que foi obediente até a morte de cruz. A verdadeira rendição nos conduz a esse padrão. Obedecer não por obrigação, mas por amor, entrega e gratidão. E quando chegamos a esse nível de obediência, percebemos que viver debaixo da vontade de Deus não é perda, mas ganho absoluto. Não é sacrifício vazio, mas passo de fé. Não é limitação, mas liberdade. A obediência por amor nos leva a experimentar a plenitude para a qual fomos criados. É nesse lugar de rendição profunda que a alma encontra descanso, propósito, direção e segurança. É ali que a vida deixa de ser apenas sobrevivência e se torna um caminho de glória, transformação e intimidade com o Pai.